Olá, quem vos fala aqui é o Pedro do Esporte Clube Bet. Eu vou começar a falar de um tema muito interessante que é o futebol virtual. Futebol virtual é aquele futebol das grandes ODDs, dos grandes retornos e da grande dificuldade também. Hoje eu vou falar especificamente sobre a Liga Copa do Mundo, que é lá conhecida como Internacional. A Liga Copa do Mundo não é nada mais do que uma versão da Copa do Mundo totalmente controlada por algoritmo, um algoritmo que se contrabalanceia ao longo do dia. Então, por exemplo, se de manhã ele está fazendo muitos gols, depois ele vai fazer menos gols, ele vai fazer um zigue-zague assim, como se tivesse uma linha no meio puxada por um imã. Então ele saiu muito para baixo, ele vai para cima, só para se equilibrar ao longo do dia. Esse futebol virtual, como eu já falei no vídeo de introdução, ele tem apenas 4 lances. Tendo 4 lances, o máximo de um resultado que pode alcançar é um 4-0, ou um 2-2, ou um 3-1. A partir disso, você já sabe que mesmo sendo Copa do Mundo, nesse futebol virtual a Alemanha nunca vai fazer 7-1 no Brasil. O máximo de aposta que você consegue fazer nessas ODDs é uma aposta que o valor máximo do seu ganho é de 25 mil euros. O futebol virtual ele acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, joguinhos de 3 minutos, então são milhares de oportunidades todos os dias para você estar participando. Esse videozinho é um videozinho importantíssimo, porque você não vai encontrar um vídeo descritivo desse, igual a gente está fazendo no YouTube inteiro, porque eu tentei usar para pegar uma base para estar gravando isso para vocês e não encontrei. Então esse vídeo explicando nesse nível como funciona a Copa do Mundo na Sporting Bet é só aqui. E do mesmo jeito que a gente tem esse carinho por vocês de produzir um conteúdo tão importante, tem esse carinho com a gente também. Deixa um like, compartilha o vídeo com seus amigos, comenta aí que ajuda a gente pra caramba e segue a gente lá nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é o @esportecebet e lá nós temos entradas gratuitas todos os dias para vocês. Na Casa Sporting Bet existem 2 servidores diferentes para fazer o algoritmo em relação ao futebol virtual. O primeiro deles é só para a Premier, então a Premier vai ser completamente diferente da Champions e da Copa do Mundo. E uma coisa mais importante, o que nós estamos ensinando aqui é válido apenas para a Sporting Bet, porque cada casa tem o seu mercado virtual diferente, tem o seu servidor diferente e tem o seu algoritmo diferente. A principal diferença da Copa do mundo real, para a Copa do Mundo do futebol virtual é a seguinte: as eliminatórias não existem no futebol virtual. Então, por exemplo, a Itália está na Copa do Mundo virtual nessa Copa, e na do mundo real ela não está. Então tem muito mais seleções no virtual do que no real. Portanto, se você entrar lá e você vai falar, nossa, mas essa seleção não tá no virtual, ela sempre vai estar lá. Isso é bom também que você consegue fazer uma análise de qual seleção é mais forte, vai ter o seu jogador preferido, sua seleção preferida, tudo isso. Uma outra diferença também é que na Copa do Mundo do virtual é muito mais fácil você identificar quais são as seleções, porque ela não troca os nomes. Como não existe patente sobre o nome de país, a Itália vai chamar Itália, o Brasil vai chamar Brasil, Camarões vai chamar Camarões. Em outros esportes virtuais, tem um pouco mais de dificuldade por causa de patente do nome. O mercado de ODD do futebol virtual, ele é semelhante ao mercado de ODD do futebol tradicional. Ou seja, quanto maior for a probabilidade de acontecer alguma coisa, menos a casa paga. E quanto menor for a chance, mais a casa paga. Por exemplo, o que é mais fácil de acontecer? Sair um 1-0 ou sair um 4-0? 1-0 vai sair em todo jogo. Então, se eu apostar acima de um gol, você vai ganhar só um pouquinho, mas vai ganhar praticamente todos. Agora, se você apostar que o time X vai ganhar de 4-0 do time Y, a chance disso acontecer é minúscula. Consequentemente, primeira lei da economia, que é do risco pelo retorno, quando você acerta, você vai ganhar uma paulada. Lembra que eu comentei que o mercado é contrabalanceado? O que isso quer dizer? Imagine a seguinte situação, a estatística diz o seguinte: na Copa do Mundo, a cada 9 jogos, 4 são over 2,5. 4 fazem mais de 2 gols e meio. O restante faz menos. Só que isso é ao longo do dia. Se você pegar um dia, você somar todos os jogos, no final
vai ter esse equilíbrio. Se tivesse certinho por hora, seria 9 jogos e 4 eram. Todas as horas certinho, seria uma linha reta. Só que não é assim que funciona. Em uma hora vai ter mais, na outra hora vai ter menos. Às vezes em 2 horas seguidas vai ter mais, que é quando diz que o mercado está em alta. E aí depois 2, 3 horas seguidas vai ter menos. E nesse zigue-zague, no final do dia, ele se compensa. E nessa estatística ainda, comentando essa questão de a cada 9 jogos, 4 são over, quantos jogos precisa acontecer para ter um 4-0? Essa estatística eu nem tenho, porque é tão pouquinho, tão mísero, que não dá nem para você calcular, mas acredite que seja por volta de 250 jogos para você poder bater com consistência num desse. E também um jogo de virada. O que é um jogo de virada aí? O primeiro time fez um gol no primeiro tempo, terminou o primeiro tempo, no segundo tempo o outro time foi lá e fez 2 gols. Teve a virada em tempos diferentes. Probabilidade mínima também. E essas são as maiores ODDs desse mercado, podendo chegar até 1.000. Exatamente, você colocou R$1, se bateu você ganha R$1.000. Como você pode ver, a foto de capa nossa foi numa situação que bateu um ODD de 701. E agora eu vou entregar para vocês mastigado o que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, porque isso aqui foi dias de análise do futebol virtual, foi dias ranqueando todas as seleções para conseguir definir nesse mercado virtual quais são as melhores, quais são as piores, quais são as intermediárias, e baseado nisso, você vai conseguir tomar uma decisão na hora de você fazer a sua aposta. Quais são as seleções mais fortes? Eu vou passar aqui para vocês agora uma análise que nós fizemos bem detalhada, pegando todas as seleções, comparando as UDDs, e é coisa que você não encontra em lugar nenhum, que nós estamos entregando para vocês de bandeja e que você vai encontrar aqui detalhadinho escrito na descrição do vídeo. As seleções mais fortes que tem aqui, como eu falei, é baseado no que acontece de verdade no mundo real, então você vai reparar que realmente são seleções fortes, que é Inglaterra, Brasil, Portugal, França, Espanha, Alemanha, Argentina, Itália, Bélgica, Uruguai, Croácia, Costa do Marfim, Noruega e Dinamarca. E se você reparar, existem nessa lista das melhores seleções que nem estão na Copa, como eu citei o caso da Itália. Então isso daqui é uma Copa do Mundo, mas como se não tivesse as eliminatórias. Todos os times participam. Como eu acabei de citar, no final do vídeo vai estar embaixo escrito quais são as seleções mais fracas, também igual as mais fortes, igual todas as outras, e isso você só encontra por aqui. As seleções mais fracas que nós temos hoje é a Kosovo, Chile, Bósnia, Peru, Montenegro, Venezuela, Austrália, Nova Zelândia, Bulgária, Bolívia, Albânia, Honduras, China e Islândia. Então, se você encontrar alguma dessas, sendo o adversário que está visitando contra uma das que eu acabei de falar que são as mais fortes, é praticamente certeza que você consegue o mercado de vitória. Do mesmo jeito que tem as melhores e tem as piores, tem também as intermediárias. Eu vou citar elas aqui para vocês, mas lembrando que essa lista não é uma lista fixa. Se o Sporting Bet para a semana que vem quiser mudar e adicionar ou retirar alguns times, na realidade pouca diferença vai fazer realmente no seu dia a dia. Então as seleções intermediárias que eu não falei é, por exemplo, Sérvia, Escócia, Colômbia, Senegal, Nigéria, Áustria, Polônia, Marrocos, México, Estados Unidos, Gana, República Tcheca, Suíça, Mali, Ucrânia, Suécia, Argélia, Coreia do Sul, Eslovênia, Hungria, Paraguai, Geórgia, Equador, Rússia, Japão, País de Gales, Grécia, Egito, Eslováquia, Camarões e todas as outras que eu não citei sendo as melhores ou as piores. A partir do momento que você tem quais são as melhores, quais são as piores e quais são as intermediárias, você já tem uma noção de como vai ser aquele resultado do jogo, especialmente se a melhor estiver em casa e a pior estiver visitando. E agora que você tem essas informações preciosíssimas, ajuda a gente também. Deixa aquele like, compartilha com seus amigos, faz um comentáriozinho aí, ajuda a gente que a gente está sempre te ajudando.